Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo continue conosco, amém? Amém. Que bom que você veio, que bom que nós chegamos até aqui. É sinal que o Senhor cuidou de mais uma semana que se passou, é sinal que o Senhor cuidou do nosso dia, mais um dia abençoado pelo nosso Deus. O domingo não é o último dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana. E que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que o Senhor mesmo preparou esse dia para você estar aqui, essa noite para você estar aqui, porque temos a plena convicção que foi preciso que o Senhor cuidasse de muitos detalhes para que eu e você chegássemos aqui nessa noite. E é por isso que nós vamos louvar, é por isso que nós vamos adorar, é por isso que nós vamos glorificar o nome dEle. E desde já eu quero que você, ou a sua e a minha oração seja para que o Espírito Santo de Deus abra as nossas mentes, os nossos corações, pois o Senhor te trouxe aqui nessa noite, Ele tem algo especial a te falar, Ele tem algo especial a fazer na sua vida. Você não chegou aqui por acaso. Então abra a sua mente, o seu coração, para que Deus fale, para que Deus faça na sua vida nessa noite aquilo que Ele mesmo já preparou para mim e para você. E desde já, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Desde já, obrigado àqueles que estão nos visitando aqui ou por meio dessa transmissão. Nós não temos o hábito de apresentar os nossos visitantes formalmente, mas tanto a presença dos nossos visitantes como a presença daqueles que fazem parte da nossa família nos alegra sobremaneira. Afinal de contas, nós sempre dizemos aqui que nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Na terceira vez, como é que sai? Nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. A terceira vez sempre sai melhor. Então, enquanto a gente não sair melhor do que a terceira, na primeira, nós vamos sempre fazer 3 vezes, E eu quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e acompanhar a leitura bíblica que será feita no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos de 5 a 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Aleluia, amém. Amém, meus queridos? Amém. A idosa e estéril é abençoada por Deus e recebe a promessa e depois o cumprimento da promessa de que ela teria um filho. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. Esse é o Deus a quem eu e você viemos aqui nessa noite para louvar. Aquele que faz aquilo que para o homem é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então nós vamos falar com Ele, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus o privilégio de hoje fazermos parte da sua família, de termos a liberdade de, como seu povo, nos reunirmos em seu nome e agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez e ainda fará por nós. Vamos falar com o Senhor? Pai, nós estamos com os nossos corações alegres, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite na Tua casa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem realizado milagre ao longo da história da humanidade, e esses milagres têm sido perceptíveis não somente, ó Deus, por meio dos relatos da Tua palavra,
mas os teus milagres têm chegado até as nossas vidas. O milagre do amor, o milagre do cuidado, o milagre da proteção. E como lemos na tua palavra hoje, Senhor, o Senhor faz aquilo que para o homem parece impossível. E como é bom, Senhor, termos a convicção, como é bom sabermos que fazemos parte dessa sua família, ó Senhor, que servimos a Ti, ó Deus, que não somente é santo, mas também é todo poderoso, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, Pai, nesse momento em que o Teu povo está reunido em Teu nome, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor permaneça aqui conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor receba o nosso culto, pois nós viemos aqui para Te adorar, viemos aqui para dizer que Tu és santo, Tu és digno, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Por isso, Pai, recebe o nosso culto, recebe as nossas vidas. Nós falamos contigo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar? E eu quero compartilhar com você um pouco do que tem acontecido na nossa agenda da família, né? O Coisas de Família é um momento especial para nós, porque é um momento em que nós conseguimos fazer e realizar coisas que toda família precisa fazer. Então nós precisávamos encontrar um momento específico para que os assuntos da nossa família fossem tratados. E nós achamos e chamamos esse momento de Coisas de Família. Então preste atenção aí, são poucos os avisos da semana, pode passar aí. Na quinta-feira os nossos pequenos grupos estão reunidos nas casas, né? É o momento em que a sua igreja, a sua família está reunida nas casas, portanto você deve estar em um dos pequenos grupos. No sábado, todo sábado tem acontecido o nosso projeto Xadrez do Reino, todo sábado às 14h30. E próximo sábado e próximo domingo, 17 e 18 de maio, no sábado, né, de 14 às 18, e no domingo, das 14 às 21, ou seja, até depois do culto ainda vai ter açaí, né? Assim esperamos, né? Vai até durar o estoque. Né? Assim esperamos, ainda vai ter açaí com cupuaçu, né? O valor de R$10, fica aí o convite para você aproveitar no próximo final de semana. É uma iniciativa dos embaixadores e das mensageiras do Rio, correto? Ok, tem mais aí? Não, hoje foi o nosso dia da família, né? Todo segundo domingo do mês, nós não temos atividades pela manhã, é o domingo em que nós retiramos para que as nossas famílias possam estar reunidas, e hoje é um domingo especial, né, para que as nossas famílias estivessem reunidas. O domingo em que nós celebramos, a nossa sociedade celebra o Dia das Mães, e hoje foi um dia especial, é um dia especial dedicado a elas. Eu aproveitei um pouco do dia da Léo, né, acordei logo cedo, não comi nada, só tomei um cafezinho preto e depois falei assim, eu tenho muita coisa para comer na hora do almoço. Comi uma lasanha de bacalhau deliciosa, né? Tomei a melhor KS da cidade ocidental, foi realmente fantástico. Tirei o sono na parte da tarde e aí eu consegui chegar aqui. O dia maravilhoso, o dia abençoado. E são essas mulheres, né, que nós temos hoje a agradecer, aquelas que são ou que foram escolhidas por Deus para serem chamadas de mãe, receberam essa missão. E nós queremos, eu vou passar a palavra ao Ministério Infantil, não, é o vídeo, né? Isso, nós temos eu falei do Ministério Infantil porque o Ministério Infantil falou para mim que tem um vídeo preparado aí em homenagem às mães. Quanto mais serve
para receberem a oração, para receberem a sua lembrancinha, nós também recebemos da nossa Junta de Missões Nacionais, né, um vídeo que está sendo reproduzido hoje nas igrejas, né, nas nossas igrejas, as igrejas pertencentes à Convenção Batista Brasileira. Então, antes de chamar as mães aqui à frente, antes das mães receberem mais um presente, eu quero convidar vocês, mães, a receberem mais uma homenagem por meio desse vídeo que foi produzido pela nossa Junta de Missões Nacionais. Neste Dia das Mães, celebramos mulheres que vivem a maternidade com amor, dedicação e fé, em dias calmos e nos dias desafiadores. Mães que ensinam, que aprendem, que caminham com seus filhos em cada fase da vida. Cada história é única, todas são preciosas. Entre elas está a história de Leila. Leila é uma mãe refugiada, uma mulher forte que deixou tudo para recomeçar no Brasil. Seu marido não pôde sair do país de origem por causa das leis locais, mas a segurança dos 7 filhos já estava em risco. Então Leila decidiu partir. Encarou o mundo, o preconceito, as distâncias e os desafios. Um de seus filhos estudava para o vestibular em Gaza, até que o prédio da sua faculdade foi destruído. E o sonho de ser universitário parecia ter acabado. Mas essa história não terminou assim. O filho insistiu, a mãe também. Leila foi força, fé e esperança. E tudo mudou. Hoje, seu filho está no Brasil cursando medicina em uma universidade federal. Ela sorriu, orgulhosa. A família voltou a sonhar. Deus fez novas todas as coisas. Leila representa tantas mães que não aparecem nos holofotes, mas que são gigantes. Mães que amam, sustentam e esperam contra a esperança. Mães que nos inspiram. A cada uma delas, nossa gratidão e homenagem. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Cadê as mães? Vou chamar as mães aqui à frente. Vem aqui, mamães. Vai caber todo mundo, não se preocupe. A fotógrafa já está de plantão. Vai caber todo mundo. Se não couber, a gente tira todos os instrumentos daqui. Podem ficar dos dois lados. Tem mãe mais alta que pode ficar atrás. Tem mães que é menores do que os filhos. Eita, que é mãe. Eu acho que é a igreja das mães. Atrás tem mais vaga, pra cá também tem mais vaga. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar essas mães. Tem mais alguma mãe aí perdida por aí? Eita, que mãe! Você que ficou nas cadeiras, dar uma salva de palmas para as mães? É bom demais. Depois nós vamos contá-las, né? E que bênção, que privilégio é para o pastor Marcílio. Que privilégio é para nós, pelas mães na vida e fazendo parte da vida da família da nossa igreja. Como vocês viram nos vídeos, é um privilégio o ato, a missão recebida por vocês de serem mães, e vocês têm abençoado não somente os filhos, as famílias de vocês, mas quando vocês têm sido mães segundo o coração de Deus, vocês têm também abençoado a existência, a família com a vida dessa igreja. O que está acontecendo aí, mães? O que está acontecendo aí, mães? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Pastor Marcílio vai orar pelas nossas mães. Oremos então. Levante sua mão, abençoe sua mãe, abençoe nossa mãe. Amado Deus, quando Pai, nós agradecemos pela história boa, a história bendita. Obrigado, meu Pai, por estas mulheres tão maravilhosas, tão valorosas, ó Deus, aos nossos corações.
Elas, Senhor Deus, nos deram ensino e instrução. Elas têm, meu Pai amado, mostrado o teu caminho através da sua vida, do seu exemplo de vida, do seu temor a Deus, do seu amor materno. Obrigado, meu Pai, por estas mulheres. E que a tua igreja, meu Pai amado, levanta as mãos, dizendo muito obrigado, Senhor Deus, por cada uma delas. Abençoe, meu Pai, e seus filhos, porque sabemos, meu Deus, que a alegria delas é que cada um deles, mesmo dos menores, aos já mais amadurecidos, elas têm ainda Deus no colo. Ó Deus, muito obrigado por isso. Abençoa as nossas mães, dando a ela, concedendo, Senhor Deus, a cada uma delas o que pede, Senhor Deus, elas em suas orações. Abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Pai, como ela aqui é representada por mulheres tão lindas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vocês podem sentar. E as mulheres, cadê as lembranças? Cadê? Pega esses nomes aí. Tá vindo ali a equipe. Ah, sim. Essas são lembranças específicas do Ministério Infantil que as crianças produziram na escola bíblica. Tá? São lembranças específicas produzidas nas crianças. Agora, crianças, tem outra lembrança aqui, ó. Cada um entrega para sua mãe. Vamos entregar, ajuda aí, Ricardo. Pode entregar para as outras mães também, pode entregar. Até todas as mães receberem, pode? Ensinar as crianças a servirem, né? Crianças servem das mães, que maravilha, que bênção. Os filhos que são adultos já ficam com inveja, não podem mais fazer isso. Todas já receberam? Todas já receberam? Todas receberam? Quem não recebeu? Gente, é só uma para cada, viu? Todo mundo recebeu? Diga amém. Quem recebeu? De novo, quem recebeu diz amém. Amém. Eu salvo de palmas para elas de novo. Obrigado, mães. Obrigado, crianças. Depois não esqueça de tirar a sua foto com a foto do seu filho no final do culto, viu? Vamos lá, mães. Vamos lá, mães. Vamos, mães. Vamos sair. Enquanto as mães saem, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a caça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a caça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de vocês, são trevas, que tremendas trevas são. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse momento que nós chamamos de momento de dedicação de vidas e bens,
Nós queremos que você seja lembrado, que você guarde isso na sua mente, no seu coração, pois nós chegamos no momento de dedicação de vidas e bens, porque todas as vezes que nós dedicamos os nossos bens ao Senhor, primeiramente estamos dedicando as nossas vidas. É preciso que haja a compreensão do que significa ofertar ao Senhor, do que significa devolver ao Senhor, que são os nossos dízimos, parte daquilo que recebemos dele. E quando temos esse entendimento, o nosso coração se enche de alegria para colaborar. Quando temos esse entendimento, o texto, em especial o versículo 24, vai fazer nos lembrar a importância de Deus permanecer em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, todas as semanas, eu e você recebemos na casa do Senhor a oportunidade de dizer não ao controle que o dinheiro exerce muitas vezes sobre as nossas vidas, não ao controle que o dinheiro exerce sobre o mundo, e sim ao controle, ao senhorio do nosso Deus sobre as nossas vidas. Afinal de contas, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que recebemos e tudo aquilo que somos capazes de fazer, vem dele. Por isso é um privilégio, meus queridos, eu e você podemos colaborar, podemos ofertar na casa do Senhor. Em primeiro lugar, como eu disse, oferte a sua vida, apresente a sua vida. Em segundo lugar, apresente a sua oferta. Nós, como igreja do Senhor, como a sua igreja, não estamos pedindo o seu dinheiro, não estamos dizendo que você precisa ofertar ou dizimar para que você possa ser abençoado por Deus, mas é preciso que você entenda que tudo aquilo que você tem vem dele. E quando você vai dedicar a sua vida, ou quando você pretende dedicar a sua vida ao Senhor, você também precisa dedicar os seus bens. Então não perca as oportunidades que têm sido concedidas. Traga à casa do Senhor a sua oferta semanal. Faça de maneira regular e fiel a devolução dos seus dízimos. Afinal de contas, quando eu e você devolvemos o dízimo, estamos falando de fidelidade. E quando eu e você ofertamos na casa do Senhor, ou seja, trazemos além do dízimo, estamos falando de generosidade. Então nós vamos orar, em seguida nós vamos cantar, e enquanto estivermos cantando, você poderá devolver os seus dízimos, trazer a sua oferta, depositar no altar do Senhor, ou pode ser auxiliado pela tecnologia e usar o QR Code que está na sua cadeira, aí à frente, na sua cadeira da frente ou na cadeira à sua frente, e fazer a sua oferta por meio eletrônico. Vamos falar com o Senhor? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos e confessamos diante de Ti que o Senhor é o nosso provedor, que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos vem do Senhor, e por isso os nossos corações estão alegres nessa noite, porque nós temos a liberdade e estamos na Tua casa, Senhor, diante de Ti em liberdade, para, ao prestarmos culto ao Senhor, como parte desse culto, podemos devolver parte daquilo que temos recebido do Senhor, ao sermos fiéis na devolução dos nossos dízimos. Podemos ser generosos, como o Senhor é generoso para conosco, Senhor, ao podermos ofertar na Tua casa. Mas em especial, Senhor, antes mesmo do Senhor receber os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós rogamos ao Senhor que receba mais uma vez as nossas vidas. Que os nossos corações, Senhor, permaneçam sempre guardados por Ti e pela Tua palavra. E que o dinheiro, Senhor, que tem chegado até nós, sejamos encontrados diante de Ti como bons mordomos daquilo que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, recebe as nossas vidas, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas. É a oração que nós te fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Enquanto estivermos cantando, você pode fazer a devolução do seu dízimo, pode fazer a entrega da sua oferta. Jesus é o centro de tudo que há.
cura de Deus. E para que nós possamos
ser curados, para que o Senhor possa fazer algo na nossa vida, no nosso coração, uma transformação, uma cura. Nós precisamos entender quem é o Senhor e que Ele sempre vai ser o Deus que nós servimos. Ele sempre será o Deus que nos resgatou lá no início e que fez grandes coisas, que vai continuar fazendo. E nós precisamos crer que o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Amém? em nosso meio. Amém?
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o
já que hoje é o dia, nós estamos celebrando, né, de maneira especial o Dia das Mães, e nós também vamos fazer um exercício de sermos um pouco mãe, ou de exercitarmos um pouco da paciência que a mãe tem, pois as nossas crianças vão ficar conosco aqui no templo, tá? Então, eu quero desde já pedir a sua compreensão, pedir a sua colaboração, a sua paciência com as nossas crianças, exercitando assim um pouquinho da santa paciência, né, que toda boa mãe tem, né? Se tem uma coisa que as nossas mães têm, é paciência conosco. Então, que eu e você possamos nessa noite exercitar um pouco dessa paciência, pois as nossas crianças vão ficar conosco aqui no templo. Lembrando a você, pai, a você, mãe, que isso é um privilégio para nós, termos as nossas crianças aqui, e que, mesmo sendo um dia especial, um dia que nós estamos agradecendo a Deus pela vida das nossas mães, é também um momento de você, mãe, e de você, pai, aproveitar a oportunidade para ensinar os seus filhos como se comportam na casa de Deus, né? Eu não sei você, eu não sei se os irmãos tiveram essa experiência, mas tinha um menininho, né, pequeno, que ia para a igreja cristã evangélica Aliança do Gama, quando ele tinha ali por volta de 5, 6 anos. Todo domingo ele chegava em casa todo roxo, né, todo beliscado, né? Mas ele aprendeu a se comportar. Ele não obedecia muito não, mas ele acabou aprendendo a se comportar, né? E pelo amor de Deus, meus irmãos, não estou falando para as mães beliscar os meninos não, tá? Não é isso que eu estou falando. Se for preciso, aí é com você, mãe, mas não é isso que eu estou falando. E como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre essas mães. E talvez você que chegou aqui, que não está nessa condição de mãe, né? Você falou assim, ué, pastor, eu vim para o culto e hoje a mensagem vai ser só para quem é mãe. Não, a palavra de Deus nunca volta vazia. Se você é filho e está aqui nessa noite, preste atenção e agradeça a Deus pela mãe que você tem. Agradeça a Deus por todas as qualidades que você vai reconhecer nela, por meio da sua palavra. Respeite-a e aproveite a oportunidade para você sair daqui com o seu coração cheio de boa vontade, de cooperar com a missão que a sua mãe recebeu de cuidar de você. Se você não é filho, se você é o esposo, você vai sair daqui cheio da palavra de Deus, cheio da certeza por meio da palavra de Deus, que uma das melhores coisas que você pode ensinar para os seus filhos é você amar a sua esposa, você amar a mãe deles. Então preste atenção em tudo aquilo que a palavra de Deus tem reservado para mim e para você nessa noite, porque apesar de estarmos fazendo uma mensagem alusiva aos dias das mães, a palavra de Deus continua servindo para as mães, continua servindo para mim, continua servindo para você. E quando nós pensamos em mães, nós precisamos pensar um pouco nisso. Nisso aí, na fé das nossas mães. A palavra de Deus nos diz muitas coisas a respeito da fé. E uma das mais conhecidas talvez seja que sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas se tem uma das pessoas que Deus criou e que existe no meio de nós, que é capaz de demonstrar e de usar essa fé, são as nossas mães. Por isso nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre a fé das nossas mães, sobre as mães que são mulheres de fé. E eu quero convidar você a não somente enxergar isso, mas para você, já falando para as mães, né, para você que é mãe e que está aqui nessa noite, se estiver faltando alguma dessas qualidades de uma mulher de fé em você, hoje não é noite para te criticar, é noite para te alertar e para abençoar a sua vida, trazendo por meio da palavra de Deus orientações para que você se transforme nessa mulher de fé que toda mãe precisa ser, que toda mãe precisa exercitar. E quando nós pensamos na fé das nossas mães, ou no Dia das Mães, é muito comum nós lembrarmos que sem as mães nós praticamente nada poderíamos fazer. E é muito legal quando nós podemos encontrar algumas pessoas
que não somente são importantes, mas que tiveram um papel importante na história da humanidade, reconhecendo o papel das mães. Dentre essas pessoas, eu separei duas. A primeira, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que falou o seguinte a respeito da sua mãe: minha mãe foi a mulher mais bela que jamais conheci. Tudo o que sou devo à minha mãe. Atribuo todos os meus sucessos nesta vida ao ensino espiritual, moral, intelectual e físico que recebi dela. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Outra pessoa muito famosa também, e aí, por incrível que pareça, talvez mais famosa para os pais e não para as mães. Todo pai, pelo menos acima de 20 anos, eu creio eu, já deve ter ouvido a palavra ou o nome Braddock. E o Chuck Norris, que é o ator que interpreta esse personagem do filme, falou o seguinte sobre a sua mãe. E os irmãos devem ter visto, isso já faz um tempinho, né? Surgiu aí na mídia, ou apareceu em toda a mídia, que ele havia se convertido, entregado a sua vida ao Senhor. E nas muitas entrevistas que ele concedeu depois disso, ele falou algo a respeito da sua mãe. Minha mãe orou por minha vida toda. Ele disse isso quando estava comentando e celebrando o aniversário de 100 anos da sua mãe. Ah, meus filhos, que privilégio é termos mães, que privilégio é quando não somente pessoas famosas, não somente pessoas notoriamente conhecidas, mas quando todos nós podemos olhar para trás e ver a importância que as nossas mães têm nas nossas vidas. E a Bíblia, naturalmente, está cheia de histórias de mães, de mulheres em especial, que foram mães e que de uma forma especial foram mães de fé. Mães que não somente foram mães de fé para os seus filhos, mas principalmente mães de fé diante e perante o nosso Deus. E dentre tantas elas, eu quero convidar você a refletir um pouco nessa noite sobre a vida de Isabel, a mãe de João Batista. E para isso eu quero convidar você a abrir ou acompanhar aí na sua Bíblia, ou acompanhar na projeção, o texto que nós lemos lá no início do nosso culto, Lucas, capítulo 1, os versículos de 5 a 13. Eu vou ler aqui, para ficar, pode colocar? Para ficar igual, se você quiser me acompanhar, eu vou ler novamente. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Amém, irmãos? Amém. A estéril está prestes a se tornar mãe. A que era estéril e também já avançada em idade, está prestes a contemplar o poder, primeiramente a promessa e o poder do cumprimento da promessa de Deus. Esta é uma das mães que receberam, ou uma das mulheres que receberam do Senhor o privilégio de ser mães. Quando nós falamos sobre Isabel,
é importante lembrarmos o que significa o seu nome. No hebraico significa, Isabel significa aquela que se dedica a Deus, ou uma mulher dedicada a Deus. Então, meus queridos, ser mãe é uma grande bênção, é um grande privilégio, mas na verdade, diante de Deus, não basta ser mãe, é necessário ser uma mãe fiel a Ele, para que Deus possa usar você, mãe, de forma especial, para cumprir os planos especiais que Ele tem, não somente sobre os seus filhos, mas também sobre a sua família e sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor. Preste bastante atenção nisso, mães. Deus está procurando mães espirituais, para através delas realizar planos espirituais. Os planos que Deus tem para as mães vai muito além dos planos terrenos, muito além daquilo que imaginamos que pode acontecer somente de maneira natural ou de maneira ordinária neste mundo. Deus tem planos espirituais e conta com vocês, mães, para que esses planos espirituais possam ser realizados. Nós podemos encontrar outro exemplo disso quando vemos o próprio Senhor Deus escolhendo Maria, uma adolescente judia, para ser a mãe daquele que seria o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então Maria e Isabel, antes de se tornarem mães, foram encontradas por Deus como mulheres de fé. Maria e Isabel foram encontradas por Deus como mulheres justas diante deles, antes de elas serem chamadas para serem mães. Então Deus está procurando mulheres, mães espirituais, para através delas realizar planos espirituais. Você é mãe? Você já se tornou mãe? Você sonha em se tornar mãe e um dia com certeza isso acontecerá? Muito bem. Todavia, é preciso que você guarde essa diferença, que não é diante de Deus o mais importante diante de Deus. Preste bastante atenção nisso, mães. O mais importante diante de Deus não é simplesmente ser mãe, não é o fato de ser mãe. O mais importante diante de Deus é ser uma mãe de fé, uma mãe segundo os planos que Deus tem para a sua maternidade. Simplesmente ser mãe não é suficiente diante de Deus. Então vamos voltar e vamos continuar falando de Isabel. Quem era Isabel? Lucas, no capítulo 1, no versículo 5 que nós lemos, diz que ela era esposa do sacerdote Zacarias, e depois viria a se tornar mãe de João Batista. Isabel é a que, na tradição católica romana, é conhecida como a Santa Isabel. Isabel, de acordo com o Evangelho de Lucas, Zacarias e Isabel, além de Zacarias ser sacerdote, eles dois eram considerados, ou eram um casal considerado como pessoas justas diante de Deus. Mas o texto também nos conta que eles já eram de idade avançada, já eram idosos. Isabel era estéril e eles não tinham filhos. Isabel não podia ter filhos. A história nos conta que um dia o anjo apareceu ao seu esposo Zacarias e fez a promessa de que ela, mesmo estéril, mesmo de idade avançada, iria engravidar, daria à luz a um filho. E preste atenção, que eu gosto, você já me conhece, eu gosto dos detalhes do texto. Deus não só traz a promessa, mas Deus ainda falou até o nome que esse menino receberia. O nome dele seria João, que depois vai ser conhecido como João Batista. E se você se lembra da história, quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo disse que ela ficaria grávida, daria à luz a um filho, e o nome do seu filho seria Jesus. Então Deus, quando tem um plano especial, e Deus tem um plano especial para cada maternidade, ou seja, para a vida de cada mãe, Deus também vai conceder a essas mães tudo aquilo que elas precisam para cumprir a sua missão. E eu não sei se você se lembra, mas Isabel e Maria eram primas, né? Um contexto ali um pouco complicado para você
determinar, como no contexto do Ocidente, né? Fala assim, é primo direto, é primo de primeiro, de segundo grau, mas nós sabemos que elas eram parentas, e uma já estava idosa e era estéril, mas daria à luz a um filho. A outra era virgem e uma adolescente, mas também daria à luz a um filho. E Isabel, assim como o Senhor prometeu, acabou se tornando a mãe do último profeta de Deus, aquele que viria anunciar e preparar o caminho do Messias. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, o próximo nascimento que você vai encontrar sendo narrado é o nascimento de Jesus. Essa ação, Maria e Isabel, essa em especial é Isabel, mulheres que são ou que foram mães de fé. E se você é mãe, está aqui nessa noite, está acompanhando conosco por meio dessa transmissão, a palavra do Senhor é para que se você permaneça sendo uma mulher que é também uma mãe de fé. E para isso eu quero ajudar ou trazer a você uma ajuda por meio da palavra de Deus, com base no texto que nós acabamos de ler, onde nós podemos encontrar que mulheres que são mães de fé, primeiro, preste atenção nisso, mães, zelam pela sua integridade pessoal. Mulheres que são mães de fé, zelam pela sua integridade pessoal. O versículo 6, ou o texto do versículo 6, nos diz o seguinte: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível aos mandamentos e preceitos do Senhor. Fidelidade é um pré-requisito para essa chamada que Deus faz a todas as mães. Comumente nós vemos as mães falando assim: não mexam com os meus filhos. Se mexer com os meus filhos, eu me transformo numa leoa. Não mexa com os meus filhos, que você vai ver o que vai acontecer. Eu não quero nem imaginar o que vai acontecer se você mexer com um dos meus filhos. Mães, prestem bastante atenção. Mães que são mulheres de fé, zelam pela sua integridade pessoal. Talvez você esteja pensando que aquilo que as outras pessoas vão pensar a respeito dos seus atos de defesa dos seus filhos não importa. Mas preste atenção, mãe, diante de Deus importa. Se a defesa dos seus filhos vai importar em mau testemunho diante de Deus, tome muito cuidado na hora de se transformar numa leoa. Mães ou mulheres que são mães de fé, zelam pela sua integridade pessoal. Você que é mãe, tem que ser reconhecida não somente pelos seus filhos, mas por as outras pessoas como uma mulher de fé, uma mulher sóbria, uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que, popularmente dizendo, não fica fazendo estripulias, não fica levantando barracos ou armando barracos, uma mulher que consegue manter a sua dignidade, consegue manter o seu testemunho, tanto diante de Deus, como diante dos homens. Se tem uma coisa, mães, que é horrível para um filho ouvir, é coisa do tipo, me perdoem a expressão ou o linguajar, A sua mãe é muito barraqueira. Nossa, sua mãe é terrível. Mulheres que são mães de fé, zelam pela sua integridade pessoal. O texto diz que tanto Zacarias como Isabel obedeciam de forma irrepreensível os mandamentos e os preceitos do Senhor. Cuidado com o exercício da sua missão de ser mãe. Você tem um testemunho a zelar. Você tem um testemunho, inclusive, a servir de exemplo para os seus filhos. Então tome bastante cuidado. Seja uma mulher íntegra. Isabel era uma mulher justa aos olhos de Deus. Tenha você, mãe, uma vida irrepreensível e firme nos valores e nas virtudes do Senhor. Amém? Amém, mães? Amém? Mulheres que são mães de fé. Segundo, não limitam sua fé pela realidade física, ou como nós acabamos de cantar, não levam a sua vida de acordo com as circunstâncias. Mulheres que são mães de fé,
não limitam a sua fé pela sua realidade física. O versículo 7 diz o seguinte: mas eles, ou seja, falando ainda de Zacarias e Isabel, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Isabel, estéril, idosa e com um marido idoso. Não tinha filhos, algo que além de trazer um dos maiores desgostos, tanto para a mulher, mas também para o seu marido, trazia ainda vergonha, trazia ainda a sensação de estar sendo punida pelo próprio Deus. Pois no contexto em que Zacarias e Isabel viviam, ter filhos é algo natural, é algo além do natural, é algo especial, é bênção que as mulheres recebem do Senhor. Os maridos são abençoados pelas suas mulheres à medida que elas lhe concedem filhos. Então Isabel tem algumas limitações. As circunstâncias de Isabel não são favoráveis, mas todas as vezes que você vê o Senhor prometer algo a alguém, como prometeu a Isabel, e depois ver essa promessa ser cumprida, pode ter certeza, mães, pode ter certeza, meus irmãos, é porque a fé dessa mãe, a fé dessa pessoa permaneceu. Então, mães, tomem cuidado com as circunstâncias, porque às vezes parece que não há saída, parece que não há caminhos a serem trilhados, ou parece que não há solução. Mas todas as vezes que você se lembrar, mãe, que é o seu papel ser uma mulher, uma mãe de fé, diante dessas limitações, diante dessas circunstâncias, diante das dificuldades, a sua fé deve permanecer. A sua fé não deve ser orientada e conduzida pelas suas circunstâncias. E você, mãe, que está aqui, mas você também que não é mãe já deve ter ouvido falar isso, que quando a mãe da casa é abalada, toda a casa é abalada. E isso é bem verdade, porque a mãe é também um dos sustentáculos, um dos pilares da fé de toda casa e de toda família. Então, mãe, cuidado para a sua fé não ser conduzida pelas suas circunstâncias. Mulheres que são mães de fé não limitam a sua fé pela sua realidade. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. As coisas que nós vemos podem nos produzir medos, podem tentar nos paralisar, mas a fé não. A fé é aquilo que vai nos fazer continuar caminhando. Terceiro, mulheres que são mães de fé estão disponíveis para os projetos de Deus. Mulheres que são mães de fé estão disponíveis para os projetos de Deus. Verso 13 diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Que interessante esse texto, porque se lermos, nós podemos de maneira rápida e desapercebida, mas pensarmos do tipo: por que Deus não falou? Por que o anjo não foi falar com Isabel? A promessa não era para ela? Quem iria gerar o filho não seria Isabel? Quem seria a mãe do filho prometido não seria Isabel? Mas por que o anjo vai falar com Zacarias? Primeiro, porque Zacarias, o marido de Isabel, estava orando pela sua mulher. Então, pais, filhos, companheiros, netos, prestem atenção nisso. A sua mãe, apesar de ser um dos sustentáculos da fé da sua casa, ela também precisa do seu cuidado, ela também precisa da sua oração. Zacarias estava orando pela sua mulher, estava orando pela sua família, estava orando pela condição que eles vivenciavam, de não terem filhos, de serem estéreis. E quando eu leio o texto, rapidamente eu preciso me lembrar que a oração de Zacarias nada mais era do que também a confiança
Isabel fazia diante do Senhor. E agora o anjo vai até Zacarias e diz que a oração dele foi ouvida. Isabel, agora, por isso que nós falamos que mulheres que são mães de fé precisam estar disponíveis para os projetos de Deus, porque não é Zacarias que vai conceber, não é Zacarias que vai fazer a gestação durante os 9 meses. Quem vai ser usada para que essa promessa se cumpra será Isabel. Isabel, no coração de Deus, Deus já conhece o coração de Isabel e sabe que ela é uma mulher disponível para os seus projetos. Fé, obediência e temor. Deus vai usar mulheres que têm fé, obediência e temor, mas Deus vai usar mulheres também que têm os seus maridos intercedendo por elas, orando para que as orações dela sejam também ouvidas pelo Senhor. Abraham Lincoln disse em uma das suas mais conhecidas frases, falando sobre a sua mãe: tudo que sou ou tenho esperança de ser, devo ao anjo que foi a minha mãe. Lembro-me de suas orações, que nunca me abandonam. Tem sido parte de mim durante toda a minha vida. Mulheres de fé escolhem encher os seus filhos, a sua casa e a sua família também de fé. Mulheres de fé são mães que estão disponíveis para os projetos de Deus. João, que depois foi conhecido como João Batista, seria aquele que já fazia parte da profecia, aquele que viria preparar o caminho do Messias. Não seria um filho qualquer. Isabel está diante de um plano não somente espiritual, mas especial de Deus na história da humanidade. Mulheres que são mães de fé fazem sua parte com zelo em sua jornada com Deus. Fazem sua parte com zelo em sua jornada com Deus. Você que é mãe, precisa tomar muito cuidado na forma como você tem sido mãe. Você precisa prestar atenção, se não somente a sua fé, mas a sua condução diária da sua vida e da sua família tem obedecido à palavra de Deus. O versículo 24 diz assim: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. O texto não explica de maneira clara, ou nós não encontramos de maneira clara o porquê Isabel ficou 5 meses dentro de casa. Alguns estudiosos vão dizer que pela sua idade e pela sua condição ela ficou receosa, ficou envergonhada. Outros vão dizer que ela, por ser idosa, teria uma condição de uma gravidez especial, que precisava de cuidados especiais. Mas certo é que durante esses 5 meses ela agradeceu ao Senhor, ela permaneceu em repouso, ela se cuidou dela e cuidou daquele filho que estava vindo durante 5 meses. E você que já se tornou mãe, talvez você que ainda não é mãe, mas vocês sabem, ou nós sabemos, melhor dizendo, que os primeiros meses da gravidez, eles são fundamentais. Geralmente os primeiros 3 meses de gravidez determinam se de fato aquela criança vai conseguir se reproduzir ou crescer naturalmente e após 9 meses nascer. Não é à toa que muitas vezes as gravidez ou as gestações que são interrompidas, essas interrupções acontecem até o 3º mês. E Isabel se guardou, se cuidou de uma forma especial até o 5º mês. E talvez você pense assim: mas ela não precisava fazer isso, porque Deus havia prometido, então Deus não ia falhar em cumprir a sua promessa. Mas mesmo, preste atenção nisso, mães, mesmo Isabel tendo recebido a promessa do Senhor, ela foi zelosa em fazer a sua parte, aquilo que era a sua parte. Cuidar do seu filho, cuidar da sua gestação, era parte do trabalho da própria Isabel. Então, mães ou mulheres que são mães de fé
fazem com zelo, ou fazem a sua parte com zelo em sua jornada com Deus. E sabe por quê, mães? Preste bastante atenção nisso. Todos nós, os seres humanos, sempre vão receber desafios nas nossas vidas. E as mães vão receber desafios especiais. São desafios que fazem parte da sua maternidade. Quando todo outro amor falha, o amor de mãe permanece. Quando todas as outras pessoas desistem, a mãe continua a acreditar. Quando tudo parece que está perdido, a mãe continua intercedendo diante de Deus pelos filhos, pela sua família. Então, se formos pensar em alguns milagres que Deus já fez no passado, em algumas situações que foram enfrentadas, nós vamos encontrar diversas lutas que foram ou que fazem parte da história da humanidade. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a fornalha que foi enfrentada por Sadraque, Mesaque e Abednego. A doença, a lepra, que foi a doença na vida de Naamã. Podemos falar sobre o temperamento na vida de Pedro, que era uma de suas batalhas. Os 5 pães e os 2 peixes que precisavam alimentar uma multidão. Poderíamos também falar sobre o espinho na carne, ou sobre a cadeia que Paulo enfrentou no final da sua vida. Mas também poderíamos falar sobre esses 5 meses de gestação de Isabel. 5 meses de preservação, 5 meses de oração, 5 meses de cuidado com a bênção que ela havia recebido do Senhor. Então, qual é a sua luta hoje, mãe? O que você precisa fazer hoje para cumprir com zelo a sua jornada como mãe? Lembre-se, o Senhor está com você. Todos esses outros desafios e esses outros milagres que foram realizados por Deus, foram realizados pelo mesmo Deus que te concedeu o presente, a dádiva e a missão de ser mãe. Fique tranquila, Ele está com você. Apenas entregue tudo aquilo que você precisa fazer como mãe diante dele e você vai receber a sua ajuda. Porque tudo, meus queridos, absolutamente tudo, vai exigir a nossa fé. Em especial vai exigir a fé das nossas mães. O texto de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, diz assim: disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Hebreus capítulo 11, verso 6, quando vai falar sobre a fé, o texto vai nos dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Preste atenção no final. E que recompensa aqueles que o buscam. As recompensas que recebemos do Senhor, recebemos por meio da fé. Fique firme, mãe. Fique firme, meu irmão. Você é parte do milagre que espera do Senhor em sua vida. Você precisa continuar acreditando. Você precisa exercitar a sua fé. E se você assim o fizer, você vai receber a recompensa que recebem aqueles que buscam ao Senhor. Mulheres que são mães de fé, esperam provisão da justiça do céu. O versículo 25 nos diz que Isabel, ela dizia: isto é obra do Senhor, falando sobre a sua gravidez. Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Como eu disse, o contexto em que Isabel e Zacarias viviam é um contexto onde os filhos são mais do que bênção, são uma necessidade, são os presentes do Senhor. E para uma mulher que não podia ter filho, era algo terrível. Primeiro, uma das coisas que ela era considerada diante da sociedade é que ela estava sendo castigada pelo Senhor por algum pecado que ela cometeu. E ela era envergonhada pelas outras mulheres, ela era envergonhada pelas outras maternidades, por não poder gerar filhos, por não poder oferecer filhos ao seu marido, e filhos esses que dariam continuidade à história daquela família.
Então, dito de uma outra forma, meus queridos, a mulher que não podia ter filho era uma mulher triste, condenada à humilhação de ser conhecida como uma mulher estéril, como uma mulher que não podia ter filhos. Mas quando nós lemos a fala de Isabel, nós podemos ver que ela, que tanto esperou no Senhor, agora encontrou justiça no próprio Deus, que prometeu e vai cumprir a promessa feita a ela, que ela se tornaria mãe. Então Deus, meus queridos, Ele é a nossa justiça. Olha o que o salmista fala lá no Salmo de número 56, no verso 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu ódio, acaso não estão anotadas em teu livro? Não se preocupe com a justiça desse mundo, não se preocupe se você tem sido injustiçada. Deus é o nosso juiz. A justiça de Deus sempre prevalece. E por fim, meus queridos, mulheres que são mães de fé buscam a plenitude do Espírito Santo. No verso 41, lá na frente, vai dizer que quando Isabel se encontra com Maria, o texto vai dizer: ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha do seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós somos salvos pela graça, e depois que recebemos a salvação de Deus, no momento em que eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, é à medida que nós concedemos espaço para que Ele haja, para que Ele trabalhe nas nossas vidas. E mulheres que são mães de fé, elas estão numa constante busca de terem o controle da sua vida, ou a sua vida, melhor dizendo, controladas totalmente pela ação do Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito Santo, e se recebemos o Espírito Santo, devemos viver cheios dele. Lucas, no capítulo 1, versículo 45, Isabel, falando sobre Maria, disse: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Isabel já está falando do nascimento de Jesus. E preste atenção, mães, se você está se contentando com a salvação, fique tranquila, Deus vai te salvar. Todavia, você não fará uma grande obra aqui neste mundo. Viva uma vida plena. Você precisa viver cheia do Espírito Santo de Deus, como você já ouviu nessa noite, para que os planos espirituais que Deus tem, para que os planos espirituais que Deus tem por meio da sua maternidade se cumpram, sejam realizados. Então viva uma vida plena. O texto de Lucas, lá na frente, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 57, vai encontrar o resultado dessa promessa. Nós vamos encontrar o resultado da promessa que Deus fez a Zacarias e Isabel. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. A estéril e idosa agora tem o seu próprio filho no colo. Isabel recebeu as bênçãos do Senhor, um filho. E aí eu preciso destacar isso para você. E atenção, mulheres, aqui não há nenhum tipo de discriminação a respeito de você como mulher. Nós estamos falando do contexto do Oriente Médio e do contexto que vivia Zacarias e Isabel. Naquele contexto, naquele lugar, para aquela sociedade, se tinha uma coisa que era importante para uma família, era ter um filho homem. E quando o primogênito era homem, aquela família se sentia ainda mais abençoada, porque ele seria o filho homem primogênito, seria aquele que daria continuidade ao nome do pai e, consequentemente, continuidade ao nome, à existência da sua família. Então, a estéril e idosa concebe e dá à luz, e tem como filho um filho homem, um varão, que deveria se chamar João.
Com Deus, você nunca perde. Sempre vale a pena ser uma pessoa fiel. Com Deus não há possibilidade de derrotas. Permaneça fiel a Ele, porque com Deus você nunca perde. Olha o que diz a última parte: depois que seu filho nasce, Zacarias faz um cântico de louvor a Deus, e na última parte ele vai dizer assim: do alto nos virá o sol nascente para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés nos caminhos de paz. No final do versículo 1, do capítulo 1, no versículo 80, a palavra vai nos dizer: ora, falando sobre João, ora, o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos, até o dia de sua manifestação a Israel. Isabel não gerou simplesmente um filho. Isabel gerou um único filho, que vai trazer a notícia que vai mudar a história do mundo. O profeta que tinha a responsabilidade de anunciar a chegada de Jesus Cristo a esse mundo. E o próprio Senhor Jesus depois vai dar testemunho de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11. Jesus falando sobre João Batista. Olha o que Jesus disse sobre João Batista: filho de Isabel, filho da promessa, filho da idosa que era estéril. Jesus disse sobre João Batista: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Esse é o filho de Isabel, o filho da promessa, o filho concedido à idosa que era estéril, mas que era, antes de ser uma mãe de fé, uma mulher de fé. Quando Deus se encontra com Isabel, Ele encontra uma mulher de fé e a transforma numa mãe de fé. Então, mães, que cada dia, ou que a cada dia, você seja ainda mais uma mulher de fé, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da certeza de que a sua maternidade, ou para a sua maternidade, Deus tem um propósito especial, e que Ele abençoe as suas vidas, mães. Ele abençoe as nossas vidas como seus filhos, Ele abençoe as nossas famílias por meio da sua maternidade, e que o Senhor continue a ajudar você a abençoar a sua vida como mãe. Amém? Amém. Que privilégio é para nós termos as nossas mães. Que privilégio é para vocês, mães, terem sido chamadas pelo Senhor para serem as mães desse tempo. Eu quero aproveitar esse momento, aproveitar essa data especial, para antes de encerrar o nosso culto, convidar uma dessas mães aqui. Vem aqui, minha ovelha Viviane. A filha está dormindo. A filha está dormindo. Esses últimos tempos, esses últimos dias, nós temos sido presenteados por Deus com as maravilhas, com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito no nosso meio, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco por meio da sua palavra. E antes mesmo da Viviane, que é mãe, ouvir essa mensagem, o Espírito Santo de Deus já falou com ela. E a Viviane é uma dessas mães que um dia tomou a sua decisão ao lado de Cristo, aceitou ao Senhor como seu Senhor e seu Salvador, mas houve um determinado momento na sua vida em que ela se afastou dos caminhos do Senhor. E durante esse tempo, o Senhor tem tratado, o Senhor não desistiu dela, o Senhor tem confirmado que na vida dela, inclusive para a maternidade dela, Deus tem um plano especial na sua vida e na vida da sua família. E o Senhor recentemente falou com a sua serva, Viviane, e ela atendeu o chamado do Senhor. E numa conversa recente que nós tivemos, nós conversamos sobre alguns conceitos, sobre alguns preceitos do Senhor, e ela falou: pastor, é isso mesmo, o que o Senhor está me falando é uma confirmação daquilo que eu entendi, eu preciso me reconciliar com o Senhor. A minha família está na casa de Deus, está servindo ao Senhor, mas eu preciso publicamente dizer isso,
que eu quero não somente voltar definitivamente para os caminhos do Senhor, mas nunca mais me afastar. E que glória, meus filhos, como tem sido, sou amigo do seu esposo Abimael há muito tempo. A sua filha, que é a Maria Flor, a minha ovelhinha, né? E que privilégio, que alegria. Vocês não sabem, eu quase não consigo chegar aqui domingo, de tanta expectativa, de tanta vontade que esse domingo chegasse logo. Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos orar. Agradecer a Deus pela vida da Viviane. Agradecer a Deus pela vida da sua família. Agradecer a Deus pela decisão que ela tomou. E pedir que o Senhor continue a usar a sua vida. Continue a abençoar a sua família. Em especial, já que estamos falando do Dia das Mães, continue a abençoar a sua maternidade. Que ela seja a mulher de fé que a sua filha Maria Flor vai enxergar. Que ela seja a mulher de fé, a mãe de fé, que vai ser o exemplo para a sua filha Maria Flor se tornar também uma mulher e depois uma mãe de fé. Amém? Estenda uma de suas mãos aqui, nós vamos orar pela vida da Viviane. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial. Muito obrigado porque Teu Espírito Santo continua, ó Deus, a falar nas nossas vidas, a mexer e a interagir com as nossas mentes e os nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós, ó Deus. Obrigado porque o Senhor conhece as nossas vidas, conhece os planos que o Senhor tem para as nossas vidas muito melhor do que nós, ó Deus. E nós nessa noite estamos com os nossos corações alegres, porque o Senhor mais uma vez visitou de forma especial a tua filha Viviane, ó Deus. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor confirmou no seu coração. Obrigado pela presença dela e da sua família aqui no nosso meio, fazendo parte da nossa família, ó Deus. E nós rogamos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, que essa decisão que está sendo confirmada por ela aqui nessa noite, Senhor, seja protegida, guardada pelo Teu próprio Santo Espírito, Senhor. Que a Viviane continue sendo uma mulher, uma mãe de fé, Senhor. Que ela continue sendo uma esposa de fé. Que ela continue sendo bênção para o seu esposo, para a sua filha. Que ela continue sendo bênção, ó Deus, para a sua família. Que ela continue sendo bênção no nosso meio. E que possa, não somente a Viviane, mas a sua família, Senhor, continuarem a ser abençoados por essa família também. Recebe, Senhor, mais uma vez a vida dela, da sua família. É a oração que nós te fazemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para essa oração? Você pode sentar. Obrigado, meus queridos. Eu quero passar a palavra para o pastor Maci. Obrigado, pastor Giovanni. Igreja, Provérbios capítulo 31 vai nos dizer com exatidão: a mulher virtuosa é chata demais. E louvado seja Deus. Nós queremos então fazer dessa maneira replicar essa bênção que foi construída hoje sobre a vida de nossa irmã, a todas as mães, a todas as irmãs da nossa igreja. Tá? Que Deus seja abençoando a cada um de vocês. Que momento lindo. Que culto maravilhoso. Que noite de ensino. Confesso a vocês que, embora a palavra transmitida às mães, eu estou transbordante. Vou levar muita coisa, irmão Wesley, para a semana. E quero convidar, igreja, todos vocês que façam isso. E quero aproveitar para vender meu peixinho aqui. Queridos, quinta-feira o nosso pequeno grupo. 8 horas. Se você ainda não está em um pequeno grupo, não perca mais tempo. Te aproxima, já chega. É bom, é gostoso. A gente está crescendo. Nós estamos multiplicando a alegria, nós estamos multiplicando a comunhão, nós estamos multiplicando a oração. Fique de fora, não. Procure um pequeno grupo mais próximo de sua casa. E se você, nesse momento das quintas-feiras, tem uma ocupação, você está na faculdade, você está na escola, você está no trabalho, mas quer participar de um pequeno grupo, entre em contato com seus pastores. Nós vamos estar providenciando um jeito para que você também possa
ser alcançado e abençoado. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos estar encerrando este momento, não o culto, porque o culto ele permanece, ele prossegue até a nossa casa. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos da recepção, juntos para a eternidade. Obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado, meus irmãos da projeção, as irmãs aí que trabalham na imagem, os irmãos que trabalharam para a liturgia, para a organização deste culto maravilhoso que aconteceu esta noite, nossas crianças. Obrigado a cada um. E mais ainda, obrigado, Deus, pela palavra que foi trazida pelo seu servo. Que Deus esteja abençoando todo o tempo a vida de nosso pastor Joivan. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa mais sincera adoração. Obrigado, Senhor Deus, por todas as pessoas que se fizeram presentes, que vieram, meu Pai amado, a este culto, ou que, meu Deus, através da nossa transmissão, foram alcançados pela Tua mensagem, ó Deus, de avivamento, mensagem de transformação, mensagem, meu Deus amado, que nos leva a repensar o nosso jeito de viver cristão. E obrigado, meu Deus, porque nesta noite a Tua palavra pessoalmente falou às nossas mãos. São elas, ó Deus, que oram por nós. São elas, ó Deus, que nos trazem, ó Deus, ao templo, à igreja. São elas, ó Deus, que contam a nós as histórias da Tua palavra, os testemunhos, os milagres. E através dela, ó Deus, delas que a Tua igreja tem sido abençoada. Por isso, Deus, nós te pedimos que desta maneira como aqui ouvimos, que haja no coração, na mente, na vontade de cada uma delas essa disposição para esse chamado de sermão. Que haja zelo, que haja fé, que haja cuidado, e que creiam na provisão de Deus, e que elas são, em nome de Cristo Jesus, parte do plano de Deus, para que toda esta vida aconteça. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que é o Teu Espírito Santo que vai estar habilitando e capacitando cada uma de nossas vidas. Mas olha por nós também, nós que vamos trabalhar, Senhor Deus, na semana, amanhã, nosso segundo dia, segunda-feira, seja conosco, Deus, como estás conosco agora. Dá-nos saúde, dá-nos, ó Deus amado, força, dá-nos, ó Deus, ousadia, anima-nos, meu Deus, em todo o tempo. Sabemos que virão dificuldades, mas anima-nos, ó Deus, em todo o tempo, para que como igreja Tua, possamos não somente fazer o nosso labor diário, mas também, meu Pai, sermos ousados para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoe, Senhor Deus, esta peregrinação. Abençoe, meu Deus, a Tua igreja em toda a extensão da terra. Abençoe, meu Pai, os nossos projetos, o nosso avanço, e que o nosso sucesso seja sempre em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Abençoa-nos, e que o amor de Deus, a salvação de Jesus Cristo, o poder e a consolação do Seu Espírito Santo seja sobre a Tua igreja. É o que nós oramos, hoje e eternamente. Amém. Queridos, podem sentar. Antes de nos retirarmos, eu só queria pedir para o Ministério de Música, não é essa, nós vamos estar ensinando o nosso culto. Eu não sei se tem alguma comunicação. Não? Amém? Nós vamos estar ensinando com o Ministério de Música, e logo em seguida nosso pastor Joivan estará à entrada do templo, saudando a cada um de nós. Que Deus te abençoe, igreja.